Olá, está começando mais uma edição do Minuano Entrevista, produzido por alunos do curso de jornalismo da Urcamp. E hoje aqui com a gente está o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana do município, Luiz Diego, que veio falar sobre a situação da fiscalização de trânsito na nossa cidade. Bom, secretário, eu gostaria que o senhor falasse como está atualmente a situação da fiscalização de trânsito. Nós temos o nosso trânsito, na verdade, ele é um trânsito que tem as suas peculiaridades, as suas diferenças com relação à grande maioria das cidades, né? Nós temos canteiros, postes que dificultam questões de manobras, questões o fluxo natural, né, que a gente deveria ter, e acaba também fomentando, vamos dizer assim, algumas infrações, porque às vezes as pessoas tentam driblar o que é essas nossas peculiaridades aqui e acabam cometendo algumas infrações. Então isso dificulta a nossa fiscalização. Nós temos um número muito aquém do necessário. Nós temos 72 mil veículos em Bagé e nós deveríamos ter no mínimo 70 agentes de trânsito. Nós temos apenas 15, então dificulta muito essa questão de fiscalização, da gente poder atender toda a demanda, toda a necessidade de conseguir suprir, de conseguir coibir as infrações no trânsito. Então a fiscalização acaba se tornando dificultosa pelo excesso de veículos e a falta de agentes de trânsito, agentes fiscalizadores. E em relação ao estacionamento rotativo, como está essa fiscalização hoje? Os agentes eles estão direcionados mais para o estacionamento rotativo, até porque é uma demanda muito grande também e específica nesse sentido, onde a gente consegue constatar o amplo das infrações ali, a falta de cartão, a falta de obediência à legislação. Então a gente direcionou os agentes para que pudesse atender a fiscalização naquele sentido, naquele setor ali, fazendo com que se cumpra a lei. E o que a falta de fiscalização em relação ao estacionamento rotativo estava ocasionando? Quem eram as pessoas mais prejudicadas? A comunidade em geral é prejudicada, né? A falta de obediência à legislação do estacionamento rotativo, de não utilizar, de não fazer a democratização das vagas, que é o objetivo do estacionamento rotativo, prejudicava a comunidade em geral. Mas o comércio, especificamente naquela área ali, nos chegaram alguns dados pela Associação Comercial da Industriária de Bagé, a CIBA, né, que em até 40% estavam sendo prejudicados os comerciantes em termos de prejuízo. Muitos comerciantes foram pessoalmente, além da associação, muitos comerciantes foram até nós informando que estavam pensando em fechar os seus comércios pela dificuldade que os seus clientes estavam tendo em estacionar e consequentemente, deixando de comprar deles. Então, a gente entendeu isso aí, que seria uma demanda de todos, é uma demanda mais ampla do que alguma outra infração. Então a gente direcionou a maioria dos agentes para aquela área do estacionamento rotativo para poder suprir essa quantidade de infrações que vinha acontecendo ali. Uhum. E como está o andamento da licitação para a contratação da empresa que vai assumir definitivamente a fiscalização do estacionamento? Hoje nós já abrimos os primeiros envelopes, né? A licitação ela é em duas fases, né? Primeiro as empresas apresentam um envelope com a documentação. Nós tivemos 4 empresas interessadas, nós já fizemos a abertura desses envelopes e 2 empresas foram desclassificadas por apresentar irregularidades na sua documentação. Elas têm prazo de recurso. Após elas recursarem, as empresas que estão participando ainda têm o prazo para contra-razões, que é aquela situação onde elas dizem não, realmente a empresa deveria ter sido eliminada por tal motivo. Então, nós temos mais ou menos 10 dias até a abertura do segundo envelope, que é onde tem as propostas, né, os valores ofertados pelas empresas para então se definir a vencedora. E qual o diferencial que vai ter a partir do momento que a nova empresa assumir? Qual vai ser o novo modelo da fiscalização? O estacionamento rotativo hoje, ele prevê, nós só temos o cartão como meio de acesso ao serviço, né? Então o cartão tu tens que ir ao comércio, comprar esse cartão, aí tu podes enfrentar alguma fila, a dificuldade de troco para o próprio comerciante, raspar o cartão, retornar até o teu carro e colocar no painel. A gente, com um novo modelo, vai ter muito mais acesso ao serviço, porque teremos parquímetro, teremos aplicativo, site, os monitores e também a venda em comércio, com a diferença que tu não precisa retornar o teu carro. O comércio já lança a placa do teu carro num sistema ali próprio que vai ter e já vai direcionar quando o monitor ou o agente de trânsito passar fiscalizando, vai colocar no sistema ali e vai ver que a tua placa está regular. Então Hoje nós temos apenas uma forma de acesso ao serviço, nós passaremos para 5.
e essa fiscalização mais intensa é importante porque a população reclama, mas a própria população acaba não cumprindo uma lei, né? Exatamente, esse é uma grande, na verdade, se tu parares e analisar isso de forma mais ampla, vamos dizer assim, a gente pode ver que a situação do nosso país se encontra muito, tu podes ver que o próprio desrespeito a uma lei de trânsito seria a mesma coisa. Muitos que desrespeitam a lei de trânsito são os que reclamam dos corruptos lá em Brasília, né, no cenário político, mas na verdade está cometendo um ato de corrupção ali, desrespeitando a lei. Os valores financeiros são diferentes, mas os morais são os mesmos, que é o desrespeito à legislação. Então a comunidade pede a fiscalização, mas a comunidade desrespeita. Isso aí a gente ouve diariamente e eu me irrito muito com quem nos reclama nesse sentido, dizendo que se não tem fiscalização eu não tenho por que botar cartão. Uma vez eu discuti com um comerciante que estava ali, nós fazendo a fiscalização, ele veio me dizer que ninguém avisou. Eu digo, não preciso avisar o ladrão que ele não pode roubar na sua loja. Eu não tenho que pedir para a brigada comunicar ao ladrão que ela vai prender ele por ele estar roubando. É lei, não pode fazer, tem que cumprir. Infelizmente a gente tem que intensificar a fiscalização para poder fazer com que seja cumprida a lei. E qual a expectativa a partir do momento que a nova empresa assumir e que esse novo modelo começar a vigorar? A gente vai ter, para o município, se tem um retorno financeiro maior, porque a empresa vai passar a pagar porcentagens mensais para o município, o que hoje não, mas no modelo anterior o município que pagava para uma empresa, não vai mais existir isso. E para a população, como eu disse anteriormente, a questão do acesso ao serviço. Vai facilitar muito mais, vai deixar ele muito mais dinâmico e vai agilizar, e aí sim nós vamos ter um serviço de mobilidade, um retorno de mobilidade para a população. Muito obrigada, secretário, pela sua disponibilidade, e o Minuano Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima!